Olá, Barbacena, século XXI de volta. A nossa conversa de hoje é sobre cultura e estamos recebendo o diretor de cultura da AGIR, da Agência de Desenvolvimento de Barbacena, e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Fred Furtado. O Frederico, ou Fred, mais conhecido aí no meio cultural, é comunicador social, formado pela Unipac, agitador cultural e um dos idealizadores do Coletivo 77, uma das grandes novidades da cena cultural de Barbacena dos últimos anos. Com larga experiência em produção cultural, o Fred também tem uma grande vivência no trabalho audiovisual e, portanto, tem assim, uma série de coisas interessantes a nos passar sobre esse tema, que é um dos pilares do desenvolvimento da cidade projetada para o século XXI. Olá, Fred. Olá, Edson. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E como você bem diz, a gente sempre vai no papo reto. E o papo reto aqui é o seguinte: essa onda dos coletivos, da produção alternativa, da capacidade dos artistas se envolverem de forma independente, como que você vê esse cenário e como Barbacena pôde vivenciar esse novo momento da cultura brasileira? Bom, eu vejo a princípio como um momento do possível. Eu acho que não tem nada necessariamente novo, mas eu acho que tem várias tecnologias e vários estreitamentos de espaços de comunicação que tornam isso possível de acontecer. Eu sempre faço um recorte temporal, assim, há várias décadas atrás, o Brasil tomou uma postura de criar sua primeira política cultural para venda do que seria os seus conteúdos para o exterior e para si mesmo. Isso era carnaval e futebol. Funcionou, deu muito certo. A gente ganhou um mundo conhecendo o Brasil através de carnaval e futebol. Talvez de uns menos de 20 anos para cá, o Brasil resolveu olhar um pouco para dentro de si, né? E ver a diversidade que tem. E quando descobre a diversidade que tem, descobre que ela é infinita, ela é reticente, ela é realmente sem fim. Você pode pesquisar onde você quiser, na cultura popular, na arte de ponta, na tecnologia, no pioneirismo, no audiovisual, na animação. O Brasil tem esse caráter também de ser pioneiro em tudo. E quando ele faz esse mergulho da diversidade, ele resolve se descobrir, você não tem isso enquanto estruturas formais, nem de formação, nem rotas de circulação, nem espaços onde você possa preencher com os conteúdos. Mas você tem tudo isso vindo à tona. Então, quando você vê a cena dos coletivos, da arte independente, que sempre houve, sempre haverá, ela conseguindo se comunicar mais entre si, eu acho que acontece um momento de subida de onda mesmo, assim, de uma grande efervescência, onde você não para de ver a novidade. Isso até, de pouco tempo para cá, acho que isso até se tornou uma rotina. É muita novidade de tudo o tempo todo. E isso tem a ver, naturalmente, com o avanço das redes sociais, da capacidade da comunicação individual invadindo o universo coletivo, não é isso? Totalmente, porque além de você ter o avanço da tecnologia, das redes sociais, a disseminação da internet pelo Brasil, você tem uma ampla gama de pessoas da classe média que já passavam habitualmente aproximadamente entre 4 e 6 horas dia num espaço de tempo ocioso, mesmo que não fosse apenas o ócio. Então, quando você tem pegando até o próprio conceito do ócio criativo, né? O que você produz no seu momento de criatividade livre, espontânea, 6 horas dia é praticamente um turno, né? Então você tem muito tempo de trabalho, o seu trabalho fica menos solitário e você encurta distâncias, você encontra também similaridades e familiaridades em diversos pontos, seja você um escritor, seja você um cinéfilo, seja você um realizador audiovisual, porque você tem uma câmera também que agora está super barata, você tem na sua mão para fazer o seu vídeo livre, seja sua ficção, seja um registro do seu cotidiano. Isso somado, o Brasil foi um dos países ainda que mais ocupou as redes sociais. Mesmo os grandes portais das redes sociais não terem sido criados no Brasil, o Brasil foi um dos países que mais ocupou. Isso na frente de todos os outros, não tem nem dúvida a respeito disso. Então isso ainda implica uma catalisação ainda maior, né? Se torna tudo mais rápido e essa efervescência acontece num boom ainda mais veloz e mais intenso. A universalização do regional é possível através dessa capacidade de rapidez, de fluência que a internet nos dá. E falando em regionalismo, e voltando aqui um pouco os olhos para a nossa querida terra, né, para a nossa Barbacena, é interessante ressaltar um pouco da sua experiência com o Grupo Ponte Partida, que talvez tenha sido a gênese do seu trabalho na cultura, a sua vivência com um grupo que
é muito a semelhança dos coletivos, entendeu que a união de esforços daqueles indivíduos ali num foco só seria o bastante para que se conquistasse um espaço até então muito difícil para quem está fora da grande indústria cultural, principalmente quem está fora dos grandes centros. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa vivência com o Ponto de Partida e qual é a carga que você traz para esse trabalho que você faz hoje no setor público. Bom, eu fiquei 4 anos ao todo da minha experiência junto com o Grupo Ponto de Partida. E a metáfora da poesia, ela vale muito para todo o meu discurso. Todos os lugares que eu fui, os lugares que eu morei, os lugares que eu fui a viagem, a trabalho, eu sempre falo que eu sei muito bem onde foi meu ponto de partida. Então essa frase, ela sempre foi muito coesa. E eu costumo dizer também que eu sou uma geração já de Barbacena, faço parte de uma geração que teve um ponto de partida como referência. Eu não vi necessariamente o ponto de partida se constituir, mas eu desde criança já recebi a visitação deles nas escolas com uma divulgação super lúdica, sempre com uma peça gráfica, especialmente a que eu estou falando agora, criada por você, que era a Filipeta da Vaquinha Lelé, onde você criava um personagem, criava a sua história dentro do seu universo infantil ali, e depois que você fazia isso tudo, você via aquele personagem entrar dentro da sua sala de aula e sempre com uma música maravilhosa, com uma poesia maravilhosa. Então, quando eu tinha, se não me engano, 21 anos por aí, o Ponto de Partida abriu o seu segundo processo de seleção para a formação de artistas e profissionais das artes, que eles não formam apenas atores. E eles não são uma escola permanente, é importante falar isso. Só que era já uma proposta, que foi a Casa de Arte e Ofício Ponto de Partida, que era uma proposta para 3 anos de formação integral, desde a produção cultural, o trabalho de gráfica, aula de corpo, aula de canto, iluminação cênica, e tudo que é o composto disso dentro do espaço cênico do teatro, o espaço sagrado do palco do teatro. E eu descobri ali o composto de equipe e de seres humanos trabalhando dentro de uma causa em comum reconhecida, mais bonito que eu já encontrei na minha vida e mais eficiente. Foi esse combo, essas duas situações que me encantaram muito. Então eu fiquei 3 anos com o grupo nesse processo, onde eu ainda remontei a Vaquinha Lelé, e a gente utilizou novamente a Filipeta que já tinha sido criada. Então tem uma carga de emoções que não é nem resgate, eu acho que é vivenciar algo que eu nunca imaginei que vivenciaria, e isso me propiciou. E já que você falou da universalização e da regionalização, o que eu sempre ouvi muito ali, muito da Regina e vivenciei muito isso com o Grupo Ponto de Partida é: você é universal a partir do seu quintal, a partir do que você tem como específico, único, íntegro, humano. Isso te torna único para você querer mostrar isso para o universo inteiro. E eu digo isso com a convicção de quem afirma e reafirma isso o tempo inteiro. É isso que foi a minha inspiração para idealizar, junto a tantas outras pessoas, o movimento cultural que a gente idealizou aqui, que já se tornou um movimento que a gente nunca sabe até onde vai, mas até agora não parou. Mas foi exatamente essa a inspiração. Quando eu saí do grupo, eu saí por necessidade de reconhecimento profissional e pessoal. Eu me sentia tão bem protegido dentro de um grupo de 30 anos, com tantas competências e tantas ciências do ciclo profissional, do ciclo da vida, que eu tive mesmo essa ânsia de precisar me experimentar, e fui cair em Pernambuco, e lá eu fui trabalhar como assessor de diretoria de políticas culturais do estado de Pernambuco. E o ponto-chave da minha entrevista de emprego para eu entrar foi quando o Carlos Carvalho disse assim: eu li teu currículo, vi que você já foi parte do Ponto de Partida, e eu assisti o Ponto de Partida 15 anos atrás com o espetáculo O Beco, e eles são demais. O detalhe disso é: Carlos Carvalho é o maior diretor de teatro vivo de Pernambuco da contemporaneidade, não desmerecendo nenhum outro. Então, mesmo indo a Pernambuco, conseguindo galgar meus passos com as minhas próprias pernas, a incipiência do início de maturidade, foi determinante o meu passado, o meu ponto de partida. Então agora, retornando, estando diretor de cultura e turismo na cidade, trabalhando tão próximos a eles novamente, eu acho que eu me encontro num momento muito feliz e um tanto de início de realização real, por a gente poder estar fazendo isso juntos. É um lastro realmente muito grande, né? Você ter a possibilidade de conviver com o grupo. Eu também tive essa experiência numa fase da minha vida, e essa máxima da universalidade a partir daquilo que você vive na sua cidade, na sua terra, é uma verdade absoluta. E é isso que eu queria agora abordar, Fred, porque nós estamos falando aqui de uma cidade que está com 222 anos, que tem um grupo como ponto de partida, mas que tem um cenário cultural contemporâneo, atuante, e uma
carga histórica de importância cultural ainda pouco percebida, né? A gente imagina que a cidade precisaria voltar ainda mais o seu olhar internamente para que se pudesse entender a grandiosidade do que nós temos. E o poder público, sem dúvida nenhuma, tem que ser um dos pilares dessa possibilidade de que a própria cidade se reconheça e se veja ali com a importância que ela tem na história de Minas Gerais, do Brasil. E eu queria exatamente que você me dissesse isso. Agora, ocupando um cargo público, tendo como responsabilidade não só o fomento daquilo que acontece hoje, daquilo que se produz hoje, mas também para valorizar os equipamentos culturais, os museus, tudo aquilo que guarda a nossa memória histórica, a nossa memória cultural. Eu queria que você rapidamente conseguisse sintetizar qual é a tarefa que a Agir e a Fundac têm hoje, que não é pequena, para que isso tudo venha à tona, para que o barbacenense se veja em cada museu, em cada artista, em cada obra de arte que se produz dentro da nossa terra. Essa grande tarefa, Edson, é a realização de um sonho, falando com arte e poesia mesmo, mas em que se traduz esse sonho por metas? A gente tem a missão de findar a Fundac. Nós precisamos extinguir a Fundac até o final de dezembro deste ano. Mas a gente tem um condicional para isso, uma condicionante. A gente só vai extinguir a Fundac a partir do momento que nós criarmos o Fundo Municipal de Cultura com a sua dotação orçamentária e com a sua regulamentação. E o que isso implica até agora no que foi conversado estrategicamente? A gente pensa a cidade enquanto calendário, porque ela já tem algumas coisas tradicionais, muito tradicionais inclusive, como a exposição agropecuária, a Festa das Rosas, o próprio Carnaval e várias festividades que já acontecem populares. E a gente tem cada vez mais demanda de grupos, além do grupo Ponto de Partida, a gente tem mais pelo menos 2 grupos de teatro com representatividade na cidade, temos várias bandas, muitos grupos musicais, então a gente tem muita coisa. Então a gente tem pensado isso em algumas formas. Primeiro, 2 editais públicos anuais de seleção de projetos. Um para realização de eventos, apresentações artísticas e tudo mais, e um para intercâmbio, ou seja, viagens. Nós sabemos que nenhuma cidade, fora os grandes centros, as megalópolis mesmo, não se sustentam nos seus setores culturais e artísticos. E é assim mesmo, isso não é nenhuma carência do Brasil, isso é uma realidade. As cidades precisam conversar entre si. Então, um edital de intercâmbio para que possa valorizar o artista local e levá-lo a outras cidades, e também receber alguns convidados que sejam muito importantes dos nossos artistas e nós, enquanto cidadãos, recebermos. Esses 2 editais, eles já vão normatizar e vão potencializar muito o melhor aproveitamento do recurso público para a arte e para a cultura. E a gente já tem redigido algumas mostras disso e vamos finalizar até o final do ano também. Outra coisa que é até delicado de comentar, mas está dentro do plano estratégico, mas não saiu do foco de visão para a atuação imediata, que é a realização do Teatro Público Municipal. Já está tornado público a articulação que está sendo feita com o SESC para que seja instalado um teatro do SESC Minas Gerais aqui no terreno da Sericicla, muito próximo e parceiro com o Grupo Ponto de Partida. Ainda não temos nenhum papel assinado, mas já recebemos o presidente do FEComércio Minas Gerais na última segunda-feira, que já deu a sua palavra tanto em eventos públicos quanto em reuniões privadas. Tão sonhado teatro de Barbacena agora tem reais possibilidades de existir daqui para frente. Temos perspectivas concretas, ainda temos que ter esse cuidado para falar sobre isso, que a partir do momento que isso for assinado, isso vai acontecer. E para potencializar também essa integração regional, a gente está realizando outro sonho de Barbacena, entre o CIP Amigos do Trem, a Fundac e a Prefeitura Municipal, para que a gente inaugure, provavelmente ainda este ano, o passeio turístico entre Barbacena e o Museu de Cabangu, que é a Fazenda Residência do Santos Dumont. Você me dá a oportunidade de tocar num ponto muito importante. O turismo em Barbacena. Da mesma forma que a gente enxerga que é um potencial muito grande, há uma certa descrença já colocada no inconsciente coletivo que a cidade, por não ter mais as características arquitetônicas que marcam a nossa região com a paisagem colonial, ela perde também a chance de ser turística. Você acha que é possível realmente termos atrativos, a gente consegue dinamizar os museus, os marcos históricos que a gente tem, a ponto deles se tornarem mercadorias, vamos dizer, culturais e turísticas para serem vendidas para o Brasil? Acho completamente possível, acho completamente
completamente viável. Acho que em Barbacena a gente tem uma estrutura de museus, de paisagens muito próximas no entorno da cidade, de fazendas históricas, tanto da linha do Oeste, que é um local já, além de ter várias residências, é um local tradicional de caminhada, ciclismo, esporte ao ar livre, que somados e ativados numa rede de infraestrutura, tanto cultural quanto artística, voltadas ao turismo, a gente realmente consegue. E não acho que isso deixou de ser feito no passado por inabilidade. Eu acho que isso tem que ser feito no momento que estiver pronto. E a gente está muito próximo desse momento. A gente está no momento que Barbacena já tem o Museu Emeric Maciel, já tem o Museu Georges Bernanos, já tem o Museu da Loucura, já tem o Museu Municipal, já tem o Cefec, que agora já começa com seu primeiro processo de revitalização para abrigar o passeio turístico do trem. Já temos o prédio da Fundac da Agir e esse mini auditório onde a gente recebe desde contação de história a recitais de música e tudo. A gente tem que trabalhar sempre com a ótica, no meu ponto de vista, e eu acho que sempre foi assim que eu trabalhei, de fazer o máximo possível com o mínimo que nós temos. Dentro da lógica econômica, que tanto os recursos públicos quanto os nossos recursos familiares, pessoais, são regidos, nós passamos por demandas infinitas para recursos finitos. Então, se a gente trabalhar com prioridade, foco e muita vontade de ação, isso é possível. Parece demagogia, mas eu acho que a gente tem já uma série de realizações de várias pessoas e iniciativas na cidade que vem comprovando isso ultimamente. Então, a gente vai trabalhar o quê? Basicamente, um calendário, um edital público de apoio, público de apoio para viagens, empoderar, a gente já está colocando projetos para captação de recursos, tanto para a infraestrutura de museus. Estamos indo na secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais, semana que vem, para apresentar todo esse desenho de projeto que a gente está fazendo para Barbacena. A gente está deixando o máximo de pessoas cientes disso que está fazendo. E por que isso? Não é só pela propagação da informação, é pelo convite de, se juntos somarmos mais forças, fazemos mais coisas, mais rápido e provavelmente com mais eficiência. Quando a gente resolve fazer um mutirão para limpar o caminho que desce para a Sericícula, a gente poderia muito bem fazer só nós. Esses só nós poderíamos ser quaisquer nós. Um grupo da sociedade civil, a Secretaria de Obras da Prefeitura, o próprio grupo Ponto de Partida, mas de repente a gente pensou que fazer esses três braços juntos, a gente faz isso tudo numa tarde só. E assim foi feito. E foi feito por essa consciência, não foi por uma carência, por uma vontade específica de alguém, não. O consenso trouxe isso nas nossas razões, a gente falou, então vamos fazer isso juntos. Então, quando a gente for revitalizar a estação, vamos fazer a mesma coisa. Quando formos para os próximos museus, vamos fazer as mesmas coisas. Isso implica também as praças públicas. Que uma coisa que faltou falar para o desenho estratégico já do ano que vem é a itinerância na cidade. A gente tem pensado em duas estratégias para a itinerância. Uma que ainda está em completa análise de viabilidade, que é talvez instalar mini palcos permanentes nas praças públicas, com alguma estrutura de som mínima que possa ter ali. Por quê? Porque isso torna dinâmico a realização de arte e cultura na região do bairro ou da comunidade, tanto do que acontece ali, quanto do que a cidade possa levar para lá ou receber de outras cidades. E outra é a gente preparar um caminhão-palco que possa levar tanto o cineclube, quanto o teatro, quanto a apresentação musical para os bairros de Barbacena, para quaisquer regiões de Barbacena e cidades do entorno, da região que forem interessantes. Palco de acontecimentos históricos, Barbacena viu bandeirantes cruzarem suas terras e permitiu que parte da Inconfidência Mineira também fosse escrita aqui. Localizada na Serra da Mantiqueira, Barbacena fascina a todos com sua hospitalidade. Com um jeito acolhedor único de cidade interiorana, Barbacena encanta e atrai quem passa pela região com seu sedutor perfume de rosas. Mais de 130 mil habitantes ajudam a escrever diariamente uma nova página da história da cidade. A cada um de vocês, pessoas simples e que se esforçam para fazer de Barbacena um lugar melhor para se viver, o nosso muito obrigado. 222 anos de história, 222 anos de progresso. Parabéns, Barbacena! Parabéns pela bela história escrita e pelo futuro promissor que a aguarda. Sinta-se abraçada por todos aqueles que aqui vivem e que por aqui escreveram parte de sua história. Juntos somos mais. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. Barbacena é 10.
Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Bom? A gente tem uma percepção de um município muito grande. Barbacena tem uma área de 717 quilômetros quadrados, se não me engano. É uma área muito grande, são muitos distritos. A capilaridade necessária para as estruturas públicas chegarem até esses locais, às vezes, não é fácil. E enquanto você falava ali, eu me lembrei de um ato simbólico que nós vivemos no início desse mês, que foi um evento cultural que aconteceu na comunidade do Ponto Chique, que agora começa a se reconhecer como candendês, porque ali há uma origem quilombola que está sendo resgatada agora através de pesquisas, com o apoio da academia. Nós temos hoje uma universidade estadual, no caso a UENG, instalada em Barbacena, trabalhando para que esse reconhecimento possa se dar de forma completa, de dentro para fora, com o entendimento da própria comunidade, da importância que ela tem. E isso me pareceu um ato simbólico, começar o aniversário da cidade com uma festividade naquele local. E isso demonstra que nós temos que ter um olhar bem mais amplo do que a Rua 15, né? Dizem que o Brasil não é só a Zona Sul, né? Vendo de forma ampla, e na nossa realidade aqui, a Barbacena não é só a Rua 15, ela precisa de ter um olhar mais amplo para poder se ter a completude dessa cidade. Então eu queria te perguntar, ao perceber essa necessidade também que o setor público agora começa de ter estruturas que consigam circular pelo município como um todo, como isso pode ser viável do ponto de vista operacional. Nós temos dinheiro para isso, onde se busca recursos, como se faz para que isso passe a existir e tenha principalmente sustentabilidade. Bom, isso tem várias maneiras. Falar que nós temos uma pasta com uma grande dotação orçamentária, nós não temos, até porque o papel desempenhado pela Fundac nos últimos anos foi um papel muito do simbolismo da cultura, do conteúdo cultural, e não uma grande realizadora de grandes eventos, que não era realmente a finalidade dela. O que a gente tem feito a nível do poder público está sendo feito nesse momento um desenho estratégico de orçamento que vai ser conversado na próxima semana do que seria um orçamento plausível para essas linhas estratégicas que a gente conversou aqui a respeito. Isso ainda não está concluído, começa a ser feito agora. Só que a gente já vem fazendo uma provocação saudável na cidade, porque a gente realiza reuniões, muitas delas formais e muitas delas informais, com o setor artístico de forma aberta e a convites abertos, muito via internet e tudo mais, mas vamos conversando. Nós temos ativado um núcleo informal de projetos, porque eu acho que é imprescindível que a gente consiga lidar com as linguagens técnicas necessárias aonde você encontra a maior parte dos recursos, sejam em editais de empresas, de estatais, dos próprios ministérios. O que a gente precisa fazer é um trabalho de via dupla, reconhecer o que já temos de projetos aqui. Quando você fala do Candendês, a gente já sabe que a gente tem o Candendês, e quando você convida o Candendês para conversar, você sabe que eles já são reconhecidos como comunidade quilombola. Então isso significa que já tem um trabalho mínimo ali de 4 anos, isso dentro da contemporaneidade, fora o resgate das raízes, da história e da memória oral e da cultura popular em si. Então a gente tem que trabalhar tanto nesse reconhecimento quanto nesse trabalho de formação de pessoas. Por isso que a gente recebeu a equipe da Secretaria de Estado de Cultura para formar pessoas para o edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então já imaginamos que mais de 15 projetos esse ano Barbacena enviou para aprovar na Secretaria de Estado de Cultura e depois tentar captação junto ao setor privado. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui, porque nós vivemos realmente um momento inédito quando aconteceu uma conferência de cultura que não foi só de Barbacena, foi uma conferência regional que reuniu
várias cidades aqui do entorno para essa parceria, né? É o que nós sempre dizemos, que mais do que querer ser um polo, nós queremos ser parceiros dessas cidades, até porque temos origens históricas comuns, e isso foi marcante. Eu queria que você pensasse um pouco dessa experiência, porque ela talvez seja uma tendência também desse novo momento. Perfeito, a gente realizou a terceira Conferência Municipal de Cultura de Barbacena e a gente reuniu 15 municípios do entorno para fazer essa conferência. Dentro de todas as pautas debatidas, foi muito focado no Sistema Nacional de Cultura, portanto no Sistema Estadual e nos sistemas municipais de cultura. E nós defendemos isso enquanto uma bandeira de conversar isso com todos os municípios, para a gente juntos aderirmos cada vez mais municípios ao Sistema Municipal de Cultura. Porque por mais que isso seja um processo um tanto lento, de você ter um grande número de municípios inseridos, a partir do momento que uma região demonstra que 20 municípios estão fazendo uma inserção ao mesmo tempo ao Sistema Municipal de Cultura, significa que esse diálogo está acontecendo com os prefeitos, significa que a Secretaria de Estado de Cultura está vendo isso acontecer, que o Ministério da Cultura está vendo isso acontecer, e que daqui a algum tempo a gente vai ter, de fato, o alinhavo de Fundo Nacional de Cultura com fundos estaduais de cultura e fundos municipais de cultura. Uma parte do problema está desenhada para acontecer. Então vai ter algum aporte de recursos para a cultura que não vinha antes por aqui. Quando a gente ativa um núcleo da sociedade civil para elaborar e tentar captar recursos para projetos, a gente faz a mesma coisa, tentando somar os braços que a gente disse aqui atrás do mutirão, quando a gente vai fazer um mutirão de limpeza ou de revitalização de um espaço. Uma coisa que eu queria destacar também é o retorno da cidade de Barbacena ao circuito Trilha dos Inconfidentes, que é também um outro caminho muito importante para que nós possamos interagir mais com a nossa região. Eu queria que você falasse um pouco do que está acontecendo agora nessa retomada com a trilha. Tem sido muito bacana. O prefeito Tony me designou como interlocutor da trilha, assim que eu assumi também o turismo dentro da pasta de cultura. E a trilha também está passando por uma reestruturação. Ela migrou a sua sede de São João del Rei para Tiradentes, e ela, que tinha sempre esse perfil de trabalhar o turismo, apenas o turismo, porque é a origem dela inclusive, ela tem percebido que quase todos pode ser um exagero, mas uma grande parte de municípios tem aglutinado as pastas de cultura e turismo juntos. Então esse discurso, ele está vindo nesse mesmo momento que a nossa tentativa de preparação da cidade está unindo as duas coisas. Então, quando a gente está tentando trazer o teatro municipal, valorizar o trabalho profissional de ponta do grupo Ponto de Partida, privilegiar a circulação dos grupos de formação de artistas e de produção de conteúdos culturais através de itinerância, a gente tem um circuito que já está com 22 municípios filiados, associados, pensando cultura integrada com turismo. Então, isso propicia tanto maior visibilidade da região com ela mesma, de todos os eventos que estão acontecendo. Ninguém tem como mandar-se os materiais gráficos de divulgação para todo mundo o tempo inteiro. A trilha consegue intermediar isso de uma forma muito saudável. A gente acaba ganhando oferta também de conteúdos muito bacanas. Eles acabaram de nos ofertar, por exemplo, uma peça de teatro para a gente receber em outubro aqui, que chama Antes do Silêncio, com um dos integrantes, não sei se é atual integrante ou ex-integrante do Grupo Galpão. Então você acaba recebendo de um custo muito mais barato também na cidade, projetos que já estão com sua captação de recursos realizada e precisam de locais para interiorizar, porque a política de Estado de cultura também precisa interiorizar. Para ela conseguir interiorizar, ela precisa de um mínimo de estrutura nos municípios. Então a gente usa as conferências de cultura, Circuito Trilha dos Inconfidentes, a nossa atuação responsável na cidade, para a gente fazer o nosso do-win, né? Tentar ativar a cadeia produtiva, de alguma certa forma impactar a economia através da cultura também, e nunca perder o foco na realização artística e cultural do município, que eu acho que isso é importante. Cadeia produtiva. Nós temos noção hoje de quantos artistas, quantas pessoas, de uma forma direta ou indireta, vivem em função de atividades culturais, criativas, ou de ofícios ou saberes? É possível ter um mapa dessa mão de obra, dessa capacidade produtiva que a cidade tem? Não, a gente ainda não tem essa visão, essa amplitude de visão. Isso é a nossa caixa preta do momento, né? Os dados que existem que a gente não consegue acessar. E é ótima a sua pergunta, porque ela está dentro dos planos estratégicos que eu esqueci de mencionar. E é até prioritário para o ano que vem um levantamento, uma ampla pesquisa de indicadores culturais e turísticos da cidade. Da mesma forma que a gente precisa saber quantos artistas, quantos agentes, quantos produtores, quantas empresas de vídeo, quantos fotógrafos, a gente precisa saber quantos leitos em hotéis nós
nós temos, quantas praças, como é que funciona o nosso transporte intermunicipal, estadual, urbano e todas as regiões. Então isso é prioritário para a gente também para o próximo ano. É necessário entender a nossa capacidade receptiva, inclusive, para chamar as pessoas para a fruição de tudo isso que a gente pode oferecer. Bom, você tocou também no momento aí, numa área da cidade que é muito sensível, porque ela é um marco histórico e uma característica de difícil dissociação da trajetória da cidade, que é a loucura através do museu, no qual nós tivemos a oportunidade de trabalhar na sua gênese também e tudo, e hoje a gente percebe os desdobramentos disso, principalmente com a manifestação talvez mais evidente desse sentido afirmativo de aceitar essa história e ter orgulho de dizer que ela pôde ter uma transformação, que é o Festival da Loucura. Qual é a perspectiva desse evento? Até porque ele é bastante polêmico, não são todos os setores que têm uma clareza, uma aceitação plena do que se pretende com ele. Eu queria que você nos dissesse qual é a perspectiva desse evento para o futuro, já que esse ano certamente ele não acontecerá de novo. Eu começo respondendo com uma frase, com uma provocação que eu considero positiva para esse tema, que é: uma sociedade que não conhece a sua história corre um grande risco de repeti-la. Então acho que a gente está num momento em que, apesar de ser aproximadamente 3 décadas depois do grande boom dessa história da loucura, ela veio muito à tona de novo com o lançamento do livro da Daniela Arbex, que também tem criado muita polêmica, por várias razões. E um livro com esse tema tem que causar polêmica mesmo, o livro Holocausto Brasileiro. O Festival da Loucura, eu acho que ele deu um presente de reencontro para a cidade, que ela conseguiu se refletir. Porque apesar da gente ser a cidade dos loucos e também a cidade das rosas, dentro desse questionamento filosófico humano, que é onde a gente mais encontra a busca do artista, a busca sem fim do artista, a gente vê isso mais na loucura. Então a loucura acabou virando uma insígnia cultural que a gente talvez não tenha conseguido com permanência fazer o reconhecimento e empoderamento dela. Apesar de, ainda bem, a gente teve todas as ações fundamentais necessárias ao longo do caminho para isso vir. Tanto o Museu da Loucura, quanto o livro Hospital Colônia, quanto uma série de outras ações. Agora, quando veio o Museu da Loucura, eu acho que isso abarcou muito uma juventude, tocou muito nas feridas pessoais e de história de muitas outras pessoas. Mas trouxe o tema à tona no setor artístico, no setor científico, no auge da conquista da luta antimanicomial. E eu acho que a gente precisa retornar com ele. Em termos de realizações práticas, a gente tem a dificuldade de que ele é um festival caro e que ele não retorna recursos. Então, quando a gente está trabalhando esse núcleo de projetos, a gente já está pensando no Festival da Loucura. Ainda não temos captação de recursos para ele, mas já temos projetos aprovados que nos permitem ir atrás de recursos. Isso significa que o festival volta em 2014 e volta com toda a carga simbólica que ele representa para a história da cidade e para a nossa cultura. E tentando tocar nele com a matemática mais universal possível, que eu acho que o Festival da Loucura nos permite fazer a via contrária para a mesma finalidade. Eu acho que se a gente universalizar a abertura de entrada de conteúdos artísticos, de pessoas que possam vir debater isso com a gente vai estar discutindo o nosso quintal. A gente vai estar trabalhando a arte do nosso quintal. Não estou falando que nós não teremos produções daqui, artísticas, pelo contrário, que tudo isso está acontecendo muito agora também. O espetáculo Só um Pouco Anormal, do Wagner Moreira, que foi concluído na Alemanha, é um exemplo disso. Ele faz um interlace da loucura do Holocausto alemão com a nossa tragédia silenciosa. E num espetáculo muito lírico, não é? Assim, nós tivemos a oportunidade de ver a estreia, que não por acaso aconteceu no espaço do Grupo Ponto de Partida, e ele consegue falar realmente de uma coisa extremamente dramática, com cores muito fortes, mas ao mesmo tempo com um lirismo, que no fundo é o que permeia essa história toda. Mas Fred, para não dizer que não falamos das rosas, eu queria que você nos dissesse como está o encaminhamento para a Festa das Rosas de 2013 e quais são os conceitos novos que também vêm por trás do resgate que essa festa necessita, já que ela deixou de ser realizada durante 2 anos. Isso realmente causou um impacto muito negativo no cenário turístico, na capacidade da cidade de movimentar a sua economia, e esse renascer da Festa das Rosas também merece um destaque. Eu gostaria que você descrevesse isso para nós. Bom, mesmo que eu não consiga falar sobre tudo que vai implicar o retorno dela,
O retorno da Festa das Rosas, primeiro, eu acho que é para suprir algo que não podia ter deixado de acontecer mesmo, mas não temos como julgar o que aconteceu, acho que agora é necessário e vai acontecer. Segundo, a gente tem algumas mudanças. A cidade está trabalhando novamente as rosas como uma das grandes prioridades, porque ela ativa o seu setor econômico, ela ativa a sua cultura, ela ativa a sua história, ela ativa uma gama de produtores que já levam suas vidas junto com essa história e com esse fazer. Então, quando a gente está reabitando o parque de exposições, com a Festa das Exposições como a gente fez, onde já iniciamos uma reestruturação dele, a Festa das Rosas pega isso como continuidade, a gente já está revitalizando um patrimônio nosso que serve para receber desde sempre, talvez com o maior potencial turístico em termos de espaço na cidade lá. Então a gente está cuidando já desse espaço novamente. E estamos tentando também trazer as dezenas de ônibus que vinham para cá, as milhares de pessoas, por isso. Então a gente está com umas propostas um tanto ousadas, como dessa vez realizar o baile da festa da Rainha das Rosas, já no próprio parque de exposições, com espaço montado especificamente para este baile. Porque a gente tem um porquê reunir investimentos no mesmo local, ou seja, minimizar custos, diminuir um pouquinho os gastos. A gente tem como, após o desfile, realizar uma ocupação muito criativa e muito interessante com essa tenda. Agora, a gente também percebeu que a Festa das Rosas acontecendo no Parque de Exposições, o centro da cidade e outras partes da cidade não necessariamente sentem visualmente no seu cotidiano a Festa das Rosas. Então, a gente vai somar a Festa das Rosas à campanha do Encantamento das Flores, que nós ainda estamos bolando as estratégias, mas entre as ações simples que a gente garante que vai ter é distribuição de flores entre a população nas ruas, alguns cortejos com alguma atração artística para realizar essa distribuição de flores. Todos os locais a gente ainda não vai falar por duas razões. Primeiro, porque ainda não estão totalmente decididos. A outra, porque alguns deles vão ser de fato surpresa. Surpresa que não vai haver divulgação que vai acontecer o cortejo. Nós vamos chegando com a tentativa nobre do encantamento da beleza de entregar uma flor a uma pessoa. Então a gente tem já desde agora o convite com a comunidade, se alguém tiver qualquer tipo de ideia criativa, desde enfeitar a frente da sua casa, a janela da sua casa com flores, e quiser nos avisar, vai ser um prazer para a gente fotografar, tirar uma foto dessa casa, dessa pessoa e disso tudo, e somar isso com o encantamento das flores. Eu acho que o barbacenense tem que se encantar com as flores. E essa Festa das Rosas vem para resgatar esse encantamento, para nos melhorar conosco. Ô Fred, você é uma pessoa que tem vivência no audiovisual, aliás, lançou recentemente um documentário em Mato Grosso do Sul, uma produção até sobre uma comunidade quilombola que você documentou em Belo Horizonte, e eu queria que você me dissesse se há perspectivas para Barbacena nesse universo audiovisual. Eu acredito que sim, né, já respondendo, porque a própria TV onde nós estamos já é uma nova realidade que esse universo pode nos proporcionar, mas eu queria que você nos dissesse quais são as estratégias para que isso ganhe as ruas, para que os realizadores comecem a perceber que na cidade há espaço também para esse tipo de manifestação. Olha, Edson, eu acredito primeiro em algumas iniciativas que eu vi acontecendo nos últimos anos. Desde o primeiro cineclube que nós fundamos, a partir dele eu vi várias outras iniciativas, não em função dele, eu acho que foi uma coisa simultânea do momento mesmo. Eu vi pelo menos mais 2 cineclubes acontecerem. Então eu acho que a gente vai ter mais cineclubes acontecendo com esse tanto de intercâmbio de coisas, de possibilidades e de baixos custos de fazer isso acontecer. Eu acredito que quando você está num espaço, igual agora que a gente está vendo todas essas possibilidades, de ter um teatro aqui, a gente já tem o trabalho do Grupo Ponto de Partida, temos a Bituca Universidade de Música Popular, temos vários outros atores em formação, temos um dos atores da cidade que foi formador de elenco no estúdio Fátima Toledo, temos esse trabalho de dança do Wagner Moreira que traz uma outra possibilidade internacional. Nós temos a proximidade com Cataguases, que está se consolidando como polo de cinema. Exato, já se lançou como polo audiovisual, por felicidade dos caminhos, eu trabalhei lá na época, trabalhei e ajudei no lançamento junto com a Fábrica do Futuro, então eu toco nisso como o patamar do sonho. O meu sonho é se a gente conseguir realizar cinema a partir de Barbacena. Finalizei meu primeiro filme esse ano, que é o Quilombo, sobre uma comunidade quilombola de Mangueiras, e está acabando tendo vários espaços de exibição. Mas mais do que isso, eu acho que uma estratégia possível é talvez ano que vem a gente reunir um grupo de interessados em realização cinematográfica e a gente receber formações mensais livres. Não temos como criar uma escola, porque uma escola não se cria antes de ter um caminho percorrido.
percorrido. Mas para percorrer esse caminho juntos, a gente tem começado a pensar em alguns diálogos ainda, nada formalizado, em trazer um profissional do cinema por mês para passar 4 dias com esse grupo em formação e experimentação cinematográfica, com o compromisso de, ao final do ano, ter alguns produtos já cinematográficos. Então, sim, eu acho que é completamente possível, acho que o momento é agora, acho que agora a gente tem alguns profissionais já aptos a atuar, alguns muito prontos para serem formados, muita gente com muita vontade, uma televisão sendo inaugurada na cidade, uma infinidade de possibilidades com a internet e o sonho de que o cinema, ele leva os conceitos de tudo que você faz, ele te ajuda a universalizar o seu quintal. Então, esse sonho é o que eu estou perseguindo há uns 10 anos e vou continuar perseguindo. E que Paulo Benedetti te ouça. Só para esclarecer, o Paulo Benedetti foi um pioneiro italiano que veio a Barbacena no início do século passado e fez as primeiras pesquisas para que se fizesse som no cinema. Você imagina, aqui em Barbacena, alguém já imaginando a sonorização do cinema por volta de 1910, 1911. Então, nós temos um lastro histórico que nos justifica buscar esse caminho. Eu acho que Eu costumo brincar, eu só fiquei sabendo do Paulo Benedetti graças a você, a sua indicação de pesquisa, pesquisei, achei um livro que tem é um artigo de um doutorado, né, de um barbacenense que fez sobre isso, e eu achei uma similaridade de épocas, né, no mesmo momento em que a sociedade humana, isso não só a Barbacena, mas que a sociedade humana segregava o seu desconhecido ou o seu não aprazível para dentro de muros, a criatividade humana começava a sentir a necessidade de transbordar a mente. E o trabalho que o Paulo Benedetti desenvolveu aqui foi fundamental para os passos que Humberto Mauro conseguiu dar em Cataguases para ser o divisor de águas do cinema nacional. Então acho que a gente tem todos os ganchos que a gente precisa. Nós somos meio que solo sagrado para o cinema brasileiro por ter essas ancestralidades, esses momentos assim de origem mesmo de uma arte tão bonita e tão abrangente. Então é isso, o século XXI hoje, sobre cultura, projetando o presente, pensando no futuro, reconhecendo o passado, e no próximo programa nós voltaremos com outro tema bastante interessante que consiga mostrar para Barbacena e para a região o que nós vivemos na contemporaneidade e o que nós esperamos da nossa cidade para o século XXI. A todos, obrigado e até o próximo programa.